Vou dar uns 2 minutos, assim, só para caso mais alguém estiver chegando, tá? Ah, Claro, Velho, claro. enquanto isso, queria te agradecer, né, por ter aceitado esse convite de fazer a live, da gente poder fazer essa parceria, essa união, né, que é fonoaudiologia, teatro, atuação e por aí em diante, tá? É sempre massa quando a gente consegue compartilhar mais coisas com o olhar de outro ângulo, tá? Quando a gente olha o fenômeno de outro ponto de vista, sempre muda, sempre se aprende mais coisas. Isso é bastante importante. Então, agradeço desde já por ter aceitado o convite. E é isso aí. Vamos tocar a ficha. Cara, eu. Cara, vai, pode ver. Pode falar. Eu que te agradeço, pelo amor de Deus, essa oportunidade. É de fato a minha primeira experiência, mas eu sempre fui muito empolgado em fazer, em participar desse tipo de debate. Tem um profissional incrível, tem uma carreira muito extensa e tem muito a agregar para todo mundo. Fico muito, muito feliz mesmo de estar aqui presente contigo. Valeu, meu querido. Show. Obrigado, cara. A Gabi falou que está travando um pouco. Gabi, é só o meu ou é os dois? A famosa live. O Maxinho. E aí, meu querido, como é que você tá? Vamos indo, vamos tocando Ah, conforme cara o pessoal vai chegando. respondendo. A gente vai fazer assim, vamos falar um pouco mais devagar, então, porque Manezinho se empolga, né, e vai falando rápido. Só o meu tá travando. Ué, que estranho. Deixa eu puxar mais pra cá. Eu vou ligar. Eu já tô com o 4G ligado junto com a live, junto com o Wi-Fi. Eu vou botar um pouco mais para cá, mais para perto do mundo, então, tá? Eu vou falando mais devagar, então, para caso vá cortando, não se perca as informações durante todo o processo de filmagem, tá? Vitor, Certo. fala um pouco do que tu faz aqui. Fala um pouco do que tu tem feito, qual que é a tua trajetória, como tu começou, como tu conheceu o teatro, enfim, como tu começou essa coisa do ator, né? Vamos lá. Começou tudo em 2015. Na verdade, eu tinha um amigo que participava de um grupo de teatro da minha antiga escola, né? Colégio de Aplicação. Fica aqui na UFSC, aqui em Florianópolis, né? E, inclusive, estou presente com uma das pessoas que esteve comigo nessa caminhada inteira, Jota Paiva. Muito obrigado por me conceder a oportunidade de estar aqui na casa dele, né, nesse momento tão difícil. Eu tenho 5 anos aí de carreira, não foi nem um pouco fácil. Eu comecei no teatro improviso, foi bem difícil para mim. Comecei com várias dificuldades, porque de fato é muito difícil, né, chegar do nada, aparecer no teatro e fazer algo improvisado. E depois eu passei para Actoro, que é, enfim, né, minha segunda casa é um dos lugares mais incríveis do mundo. E lá eu acabei passando por outro perrengue, que eu peguei um texto muito grande e saí de algo que é improviso e algo que é texto, pô, é muito, muito complicado. Mas etapas são quebradas, são passadas. Acabei evoluindo muito nessa trajetória. Inclusive, fiz uma das séries que eu carrego no peito, Submerso, está passando, inclusive, na Paramount Channel. Muito, muito incrível. Fiz um personagem em 2017, já faz bastante tempo, saiu só agora, né? Tava de cabelo comprido, enfim, muito bacana. Hoje em dia tô na Actoro de novo, como assistente graduado, que é como se fosse um estagiário assim da vida, né? Ajuda os alunos, ajuda a galera, com tudo que eu posso, com tudo de experiência que eu já tive na minha vida inteira. Eu penso que seja um pouco brevemente falando aqui da minha trajetória, o máximo que eu consigo contar para vocês. Show, show de bola. Isso aí. Ah, Pessoal, para quem está assistindo, tá? Para quem não me conhece, para quem está vindo pelas redes do Vitor, ou para quem está encontrando essa live agora, eu me chamo Rubens Gitz. Eu sou fonoaudiólogo, sou cantor, professor de canto, técnica vocal, mas o meu primeiro contato com arte também foi no teatro, isso já no ensino médio. E aí eu estendo isso até hoje, são mais ou menos 14, 15 anos dentro desse mundo do teatro, esse mundo teatral, voltado mais para a parte clownesca, né? Essa coisa da palhaçaria, da comédia e tudo mais. E eu fiz um processo junto com o Vitor Hugo, né? Que foi no grupo Segue Reto Toda a Cena, que foi lá na UFSC, onde o Vitor Hugo estudava. E como eu já tinha, né? Eu já conhecia os diretores do grupo, né? Os responsáveis pela execução do grupo, a Nara, Micaela Vedequim,
professora, né, e o Juliano Tomás. Ali apareceu uma oportunidade para mim de ser um ator das antigas, digamos assim, né? Que a gente tinha o grupo Procurando Riso Teatral, e de lá a gente migrou, a professora Nara foi para a UFSC, e aí virou essa parceria que virou o Segue Retro da cena, né? E aí, claro, como são ambientes diferentes, né? A gente tinha, na Procurando Riso Teatral, experiências diferentes do que tinha no Segue Retro, né? E a gente passou por vários profissionais, o processo de formação foi gigantesco, assim, Procurando Riso durou pelo menos uns 4 anos, né? Acho que mais até. E uma das coisas que a gente tinha bastante lá e que me atraiu, assim, que acredito que foi o que me levou também a querer cursar fonoaudiologia, foi a questão da manipulação da voz, né? Da criação vocal, de criar tanto sonoridades diferentes quanto sotaques diferentes. E aí no grupo Segue Reto eu queria trazer isso para a galera também. E aí eu me deparei com a galera que aparentemente não tinha esse conhecimento ou esse entendimento de que essa possibilidade era uma possibilidade. Eu posso criar um personagem a partir da voz também, né? E aí sim, a dublagem é isso, basicamente, né? Claro que na dublagem envolve outros processos e tudo mais, mas uma das exigências para se ser um dublador é tu ter o DRT de ator, né? Porque quando tu vai fazer a dublagem de um personagem, tu não simplesmente cria a voz e fica parado atrás do microfone. Se tu vê um dublador no momento de ação dele, no momento de gravação, ele tá lá muito louco, interpretando e tudo mais, mas só tá sendo captada a voz dele, né? Então, esse é bastante importante. E eu queria saber, cara, tu falou da formação do ator e tudo mais, se tu teve contato com isso, né? Ou, enfim, a gente, tanto tu quanto eu, lançamos aí no Instagram aqueles box de perguntas para o pessoal fazer, algumas e tudo mais. Eu queria saber se chegou alguma coisa para ti de perguntas assim, pô, essa pergunta é legal, já passei por isso, e não, eu sei que não fui só eu, tem bastante gente. Enfim, vamos entrar de cabeça, digamos, no tema, né? Questão de sotaques Certo. aplicado ao teatro, né? Como construir, qual foi a tua trajetória em relação a isso? Cara, na verdade, eu fiz muitos personagens já na minha vida, e muitos deles eu passei por outros tipos de aprendizagem primeiro. Eu acredito que tem várias barreiras a serem quebradas antes de chegar no sotaque, porque querendo ou não, é algo muito difícil, a construção de uma voz de um personagem é muito complicada, né? E eu acredito que a gente precisa passar por alguns passos primeiro, antes de chegar na criação de uma voz de um personagem. Hoje em dia, que eu estou começando a me aventurar mais nisso, né? Eu tenho suporte de muitas pessoas que já fizeram, muitas pessoas que trabalham com isso há bastante tempo e de fato é muito difícil, né? Ainda mais quando não se tem um embasamento teórico muito grande, é mais por experiências, né? Porque querendo ou não, as experiências vão depender muito de cada pessoa, Sim. né? E quanto a perguntas, sim, tiveram algumas. Muitas das pessoas que me responderam era mais para incentivar, pô, que bacana, legal, vou assistir a live. Inclusive, estamos aí com 17 espectadores. Nossa, que coisa maravilhosa. Estou muito contente Massa, com né? isso. E eu separei as 5 melhores aqui, né? Massa. Pra gente começar aqui, vai. Quer que eu comece 17. já? Pode, Não, pode, pode beleza. falar. Carol Lopes fez a primeira pergunta, né? Qual fonte mais segura de pesquisa para a construção de uma voz de um personagem? Né? Desde um sotaque até mesmo um cacuete linguístico, como se fosse, no caso, gago ou coisa do gênero, né? Fanho. Tá. Ah, eu vou dar o meu relato de experiência antes e depois da fonoaudiologia, tá? E antes e depois Beleza. do conhecimento do estudo científico em relação à voz, tá? Quando eu fazia teatro e não tinha uma relação científica com o estudo de voz, eu me guiava bastante por questões auditivas, né? Então eu ouvia na voz das pessoas, até porque eu moro em Florianópolis também, e aqui é uma ilha Uhum. turística. Então vem gente literalmente de tudo que é lado. E a gente nasce
a gente sai bastante, né? Vai vendo gente falando de tudo que é jeito. E aquilo chama bastante atenção. Tanto que para nós, a gente se ouve e fala, não, eu não tenho sotaque. Né? Assim, a gente também tem. Quando a gente vai para um lugar onde é mais distinto disso que é o nosso mundo aqui de Floripa, a gente percebe que, eu acho que eu tenho mais sotaque do que eu penso, do que eu imaginava. Dentro do teatro, então, essa mudança sonora, essa mudança, digamos, a estética da voz, né, a cara da voz, dentro do teatro, foi o que me permitiu fazer personagens diferentes de mim mesmo. Ou seja, mudar a minha personalidade totalmente. Um dos primeiros personagens onde isso apareceu foi um personagem gago, que eu fiz no papel. Ele era um cangaceiro gago, tá? Aí entra a parte da comédia e tudo mais. E aquele personagem, literalmente, não era eu. Quem assistia, não, aquilo não é o Rubens. Né? Aquilo é literalmente uma pessoa montada, por assim dizer. E dali pra frente começou a me chamar a atenção essa coisa das vozes. Então eu, quando vou montar um personagem, a primeira coisa que eu parto é sempre da sonoridade que eu busco para a voz. Conforme eu fui entrando nesse meio científico para estudar a voz, que aí vem a questão das fontes que a Carol cita, para a questão de sonoridades, né, pensando agora, técnicas de canto especificamente, no início foi sempre uma coisa meio tipo bagunçada, assim, né? Se fala em voz de peito, se fala em voz de cabeça, se fala em voz mista, tudo mais, mas nem sempre que se fala em voz de peito está se falando da mesma coisa. Nem sempre que se fala em voz de cabeça está se falando da mesma coisa, tá? Depois com o professor Ariel Coelho, tudo mais, essas questões foram sendo desmistificadas. E aí hoje eu tenho um entendimento maior de, não, eu estou falando de um esquema X, de um ajuste muscular X que resulta numa voz tal, né? E dentro da fonoaudiologia, pensando em sotaques especificamente, uma fonte que eu recomendo para qualquer ator, para qualquer pessoa que queira estudar sotaques, seja ele para fins terapêuticos ou para fins artísticos, é fonética e fonologia. E ela dá exatamente os sons da fala. Uma vai estudar os sons a nível sonoro e a outra a nível mental. Tá? A organização da nossa fala ela inicia no processo mental e conforme a gente configura, digamos assim, os algoritmos, né, a gente combina aquilo com as capacidades sonoras que a gente já conhece, ou com os sons que a gente já conhece, a gente pronuncia uma palavra. Tem uma diferença bastante grande entre dialeto e sotaques. Tá? O sotaque geralmente está associado, geralmente não, ele está associado à pronúncia das palavras. O dialeto, ele também engloba sotaques, mas ele engloba ainda mais a forma de expressão. Então, por exemplo, vocabulário. Né? Por exemplo, tu vai para Minas Gerais, tu vai escutar bastante "Uai, sou, que trem bom". Em Floripa, tu quase não escuta isso. Tá? Mas tu pode ter sons que são usados no sotaque de Minas Gerais, tu pode ter em Floripa também. Tá? Um exemplo, pegamos o sotaque... sotaque... Vamos fazer uma brincadeira com sotaques. A palavra casca. Casca, tá? Então eu estou fazendo K, né? Som de K, som de A, né? Forma a sílaba K. Coloco um S no final da sílaba, vai virar cas. Beleza? E aí termino de novo, cas, K. Som de K, som de A. A. Então aqui eu tenho 5 sons. Se eu pronuncio dessa forma, casca, eu tenho um tipo de som de S. Vamos pegar esse som de S e vamos mudar ele. Vamos levar esse som de S e casca, como eu também posso ouvir casca. Então eu mudei um som e, por consequência, minha pronúncia mudou. Tá? Vou pegar essa mesma pronúncia e vou levar para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro acontece um processo chamado epêntese, que é, eles vão adicionar aparentemente um som de I nas coisas.
Todo mundo diz que carioca tem costume de botar I onde não tem, né? Isso é uma das coisas que chama atenção. Além do que, carioca fala chiado, são duas coisas que se falam. Então, entre esse A e esse S, eu vou colocar um som de I. Então, ao invés de casca, como no manezinho, eu vou ter caisca, né? Uhum. Caisca. Bota fé. Ou uma palavra... pode ser esse nosso exemplo, tá? Agora, sempre que a gente pensa em sotaques, tá? A gente está falando de questões de linguagem, linguística e tudo mais. Então, a gente tem que sempre considerar características culturais também, né? Por exemplo, um gaúcho falaria casca, né? Mudaria, digamos assim, o filtro da voz para pronunciar, tá? Então, isso também entra na questão da criação de vozes. Como é que a gente está falando de sotaques, eu vou me ater nessa parte da pronúncia dos sons, tá? Então, sempre que eu falar de sotaques, pensa, eu estou falando em como são montados os sons da fala. Literalmente, tá? Na fonética e na fonologia, a gente tem um mapa para isso, que são símbolos. Vocês já devem ter visto isso na aula de português em algum momento da vida de vocês. Vocês já viram uns símbolos estranhos que a pessoa usava para escrever as palavras? Aqueles símbolos são representação gráfica dos sons. Então, tu tem um som, um símbolo específico para fazer sh, um símbolo específico para fazer s, um símbolo específico para... E conforme tu vai juntando esses símbolos, igual um quebra-cabeça, tu forma palavras, tu forma, enfim, sonoridades que a gente significa aquilo como palavras, né? Mas poderia traduzir por... coisas desse tipo, tá? Fez sentido? Eu me empolgo, eu vou falando um monte. Fez muito sentido pra mim. Eu não sei se pra galera aí que tá assistindo, tá acompanhando a gente, tá travando um pouco. Pra mim, às vezes dá uma caída. Não sei se é só pra mim, pro meu celular, mas não sei Agora se deu uma travada aqui pra mim. Mas foi só agora. o meu. Sim, mas deu aquela bolinha e já voltou. Entendi. Pois é, não sei. Mas ficou muito claro pra mim, assim. Não sei se a galera conseguiu acompanhar, mas muito bacana mesmo. Quero aproveitar só para mandar a deixa para mandar um beijo para uma pessoa que me mandou aqui uma mensagem. Juliana Jeremias, um beijo, uma grande amiga, uma grande roteirista que me concedeu, inclusive, um dos meus personagens que eu mais amo, que eu mais gostei de fazer, que, inclusive, linkando com aquilo que tu falou, né, do teu personagem Gago, que tu fez, que tu percebeu que tu desconstruiu muito, que acabou se distanciando muito de ti. Esse em específico, ela me disse uma coisa que até hoje eu guardo muito no meu peito, que ela falou que eu dei vida a um personagem que ela descreveu no papel, e eu me vi muito, muito distante desse personagem. Muito incrível essa experiência. Enfim. Não sei se foi claro. Sim, sim. Deu uma travada e voltou no finalzinho. Mas peguei o que tu falou. Beleza. Joia? Lá. Agora está tranquilo, né? Beleza. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, tá? Exatamente. Conforme vocês forem escrevendo no chat, vai aparecendo pra gente. Então, quem quiser perguntar algo sobre o que a gente fala, ou enfim, pedir para repetir alguma coisa porque travou, aí tá tranquilo, beleza? Tem mais alguma, Vitor? Pois inclusive uma das pessoas que está aqui com a gente, que é o Gabriel Figueira, ele fez pra gente uma pergunta, né? Na hora de interpretar um personagem, o sotaque incomoda o ator, né? Eu acredito que eu posso dar uma breve introdução sobre isso, né? Que basicamente eu acredito que quando se constrói um sotaque, a parte mais complicada e o que mais incomoda é que tu tem que estudar ele muito, 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 muito. Porque em algumas situações que tu tá no meio da cena, às vezes tu pode acabar esquecendo esse sotaque, né? E perde a fé do personagem. A gente constrói um personagem, torna ele de uma região, porque principalmente o sotaque entrega muito disso, né? E numa cena em específico isso acaba se perdendo. Eu acredito que essa é a parte, na minha opinião, que mais incomoda, assim, né? Esse cuidado inteiro. Mas um belo trabalho, um belo esforço de construção de personagem, isso não vai ser um problema, meu querido. Não agora, a gente sempre se
Exatamente, no Racor. Né? O João tá aqui comigo, ele tá me soprando algumas informações. Inclusive no cinema tem o Racor, né? Que é basicamente a cronologia de uma cena. Se tu tava em um estado de espírito no início de uma cena e o final dela foi gravado em outro momento, ou vice-versa, tu tem que estar no mesmo estado de espírito. E a mesma coisa Sim, acontece com o sotaque. No começo da cena, tu começa fazendo o sotaque, acaba perdendo ele no final, ou fazendo de forma diferente. Por isso que eu acredito que o sotaque tem que ser uma coisa muito, muito bem trabalhada. sim. Muito bem estudada e tal. Pensa que na fonética e na fonologia, o principal estudo, assim, além dos sons, né? A fonética vai estudar os sons com características acústicas e tudo mais. A fonologia vai estudar como que a gente organiza esses sons dentro da nossa cabeça. Então, ela literalmente cria um mapa para nós, Uhum. tá? E aí a gente sabe, bom, dentro do meu idioma, eu posso colocar esse som aqui, e aqui eu só posso colocar esse som. Então, além de ela te dar possibilidades, ela também te dá aquilo que vai ser igual em todos os sotaques. Uhum. Por exemplo, a palavra está, está, tá? Eu posso pronunciar ela como está, está, enfim, por aí vai, tá? Eu posso mudar essa pronúncia do S. A pronúncia do T, ela vai ser igual. Ela não vai mudar, Uhum. né? Diferente. Travou um pouco? Tá conseguindo me Travou ouvir? um pouquinho, travou um pouquinho. Tá. Pode Tava repetir, por falando favor, que que... isso, a Vai lá. pronúncia do T na frente da vogal A vai ser tá, em qualquer parte do Brasil, tá? Isso Uhum. para falantes nativos, né? Claro que quando a gente considera que falantes estrangeiros possam falar o nosso idioma, daí já é outros 500. Mas pensando em falantes Entendi. nativos, a, Uhum. a pronúncia do T frente à vogal A vai ser tá, tá. A pronúncia do T na frente da vogal I já pode mudar. Eu posso ter Sim. tanto ti, ti, como eu posso ter ti, ti, que na região do Sim, sim. Nordeste é bastante comum, em Curitiba também, e em Floripa em alguns lugares também. Então a gente tem tia ou tia, tá? É verdade. Uhum. Então a fonética, a fonologia nos permite saber aonde que essas mudanças podem acontecer e com quais sons que elas podem acontecer. Quando o ator entende essa, essa dinâmica, né, das possibilidades dos sons e tudo mais, se ele trabalha com texto, ele vai pegar o texto dele, ele vai ler e ele vai saber aonde que ele pode enfatizar o sotaque, aonde que ele pode tirar, Uhum. onde é que ele, enfim, o que que ele pode colocar ali, tá? Quando é no improviso, isso tem que estar um pouco mais bem trabalhado, né? Um pouco mais bem automatizado. Travou um pouquinho? Continuando. Uma coisa que é importante Travou um pouquinho. considerar, Vai lá. estão me ouvindo? É que assim, Vai lá, vai lá, vai lá. se fala bastante em reduzir sotaque, né? No meio da dublagem se fala isso, e no meio da comunicação, pensando assim, profissional, mas não artística, né? Então, uma coisa que o ator tem que pensar é, quando ele coloca aquele sotaque, quando ele muda aquela forma de pronunciar, o público vai entender? Isso é crucial, tá? Tu pode ter o sotaque mais lindo, mais bem trabalhado, mais bem elaborado. Se o público não entender, aquele sotaque já não dá tanto efeito. Então, a compreensão aqui, pensando na comunicação do personagem e tudo mais, passa a ser algo importante a se considerar. É claro que existe a fala gramelô, é claro que existe, né, diálogos criados, assim, né? Mas, nesses casos, o trabalho é diferente daí, tá? Sim, sim. Eu anotei duas coisas que tu falou que eu gostei muito, né? E uma das coisas que, inclusive, dá para puxar a outra pergunta é sobre como tirar o sotaque, né?
muitos dos atores hoje em dia tendem a ter esse tipo de trabalho, né? De tirar e distanciar o máximo possível dos seus sotaques. No caso, eu sou manezinho e mesmo assim não tenho essa malemolência do mané, né? E isso facilita muito na hora de modificar e até mesmo trazer outro tipo de sotaque, né? Fazer a modificação da voz. Quando você já tem uma origem de um sotaque nativo, acaba sendo um pouco mais complicado, né? E eu gosto muito, inclusive, do trabalho que tu faz no teu canal. Muitas das vezes, né, para quem não conhece, inclusive Voice Lab, né, é, muito dos teus vídeos tem esse tipo de... É, isso aí. Muito dos teus vídeos tem esse trabalho muito minucioso de, tipo, como que formular uma frase quando se tem esse tipo de letra, esse tipo de sílaba, né? E é muito, muito bom para nós artistas, atores, que queremos aprender fazer tipos de vozes, fazer sotaques, opa, desculpa, sotaques diferentes, ter esse tipo de informação, né? É muito crucial, ao meu ver, é um tipo de conteúdo que nós, atores, precisamos muito consumir e entender muito bem. Uhum. Esse trabalho que eu faço ali é basicamente um mapeamento, tá? Tudo que eu vou fazer ali em relação a sotaques é mapear os sons que são usados naquele sotaque e trazer de volta, tá? Trazer para a nossa fala, né? Então, por Certo. exemplo, Uhum. alguém de Piauí, região Nordeste, né, quer aprender o sotaque do manezinho, de Florianópolis. É possível? É possível. Eu tenho que fazer esse mapa. Uhum. Quando entra em questões de uso de fala, e aí vem os sotaques junto, os sotaques eles são um dos níveis da nossa fala, tá? A gente vai dividir a nossa comunicação oral em alguns níveis. Pensando só em fala agora, tá? Ignorando essa parte de corpo, expressão corporal e tudo mais. Então a gente pode ter Sim, sim. o nível que a gente está falando, que é o fonético, fonológico, né? Alguns separam isso em dois níveis, outros juntam, falam como um nível só. A gente vai ter o nível semântico, que basicamente é o sentido daquelas palavras, né? Então, palavras, por exemplo, para mim, que sou manezinho da ilha, trem é um tipo de transporte. Para quem mora em Minas Gerais, o trem é outra coisa também. É também um meio de transporte, mas também é outra coisa. Um exemplo clássico, e eu vou falar esse porque tem um amigo meu, o Denis Queiroz, que está aí nos assistindo. Um Olha abraço, só que Denis. beleza. Coisa linda. Um exemplo clássico é biscoito e bolacha. Para nós aqui em Floripa, biscoito e bolacha significa uma guloseima que a gente come, né? Uhum. Um biscoito ou uma bolacha. No Rio de Janeiro, tu diz biscoito, o cara te dá, né, uma guloseima de comer. Tu pede uma bolacha, ele te dá um tapa na cara, tá? É uma brincadeira, tá? Mas é claro, né? O cara sabe, não vai, me dá uma bolacha no meio da rua e leva um tapa. Não é, mas é uma brincadeira nesse sentido, tá? Então, bolacha para eles também tem um outro sentido, tá? Esse seria o nível semântico. Uhum. O nível, a gente tem mais um nível sintático, que também é legal de se usar nas construções de sotaques, ou da voz do personagem. O nível sintático, ele vai ser a organização das palavras dentro dos teus diálogos, dentro das tuas frases, tá? Então, por exemplo, os imitadores, quando vão criar um personagem, querem fazer... Opa, travou um pouquinho. Volta? Tá, Travou um pouquinho pra mim aqui. tá. Pode voltar um pouquinho pra nós? Vai lá. Continuando ali. Pensando na imitação, no nível sintático, quando um imitador vai imitar um personagem indígena, um índio, ou qualquer pessoa, né, vai ter essa referência, de tanto que já passa na televisão, vai cometer erros na fala. Então, mim, querer, Uhum. comida boa, tá? Isso é uma mudança sintática. Ou seja, tu está alterando ali a forma como o verbo é flexionado, a concordância de uma palavra com a outra, né? Um personagem exemplo, né, dessa alteração no nível sintático é o mestre Yoda. O mestre Nossa, Yoda, ele sim. faz essa brincadeira e é uma referência mundial, tá? Então tem sempre essa brincadeira de
Travou um pouquinho, travou um pouquinho. Ah, meu Deus, ah, meu Deus. Nossa. No fundo, tu pode pensar os sotaques, né, e a comunicação oral como na parte artística, na parte de comunicação profissional, não. Ou não tanto, pelo Uhum. menos. Tu pode pensar como um Sim. quebra-cabeça. Ou Lego, né? Pecinhas de Lego. Aonde que eu vou colocar cada coisa? Tá? E aí, aos poucos, se cria padrões, né? E desses padrões vão surgir os sotaques, as expressões orais. Tá? Respondendo à pergunta do sotaque neutro, é só a gente pensar no processo inverso. O que é um sotaque neutro? Tá? Então, essa é a primeira pergunta que tem que se fazer. Sotaque neutro é não sei, o sotaque do William Bonner. Opa, então o que a gente vai fazer? A gente vai ouvir o William Bonner, vai mapear os sons que ele usa, vai mapear a estrutura dos sons. Vamos ter isso visual, né? Vamos ter, então são esses sons que são usados em situação tal, situação tal, situação tal. E aí a gente trabalha em cima disso, né? Em cima do mapa. A gente tenta adequar a fala da pessoa ao mapa, tá? Certo. Um nível muito importante, que eu esqueci de falar. Outro nível de linguagem é o nível da prosódia. Dentro da prosódia, a gente tem duas coisas. Velocidade de fala, né? Ritmo, geralmente vai aparecer assim, ritmo de fala, velocidade de fala. Então a pessoa pode falar mais rápido, como é o caso de algumas pessoas, de alguns estados da região norte, e o próprio caso de Florianópolis, né? A gente fala bastante rápido em Massa relação a outros demais. lugares. E o nível da entonação, né? O subnível dentro da prosódia da entonação. Então, tu pode pensar assim, eu vou pegar uma palavra como exemplo e vou comparar com algum sotaque do Nordeste, tá? Vai lá. Eu falaria a palavra depende, né? Depende. Então, começo na região mais grave, subo para dar. Opa, travou um pouquinho, travou um pouquinho. Rubens, pelo amor de Deus. É. Alô? Aí, Aí, voltamos. pensando assim, né? A palavra depende. Como eu falei, comecei grave, subi um pouquinho o tom, né, para dar a sílaba tônica, e desci no final, meio que a palavra morre, tá? Uma das características que o Atlas Brasileiro de Fonética, né, dos sotaques, Atlas Brasileiro de Fonética e Fonologia, nos traz, é que na região Nordeste, isso é bastante comum dos sotaques da região Nordeste, talvez por questões de colonização, de processos históricos que aconteceram lá, e de herança de línguas, né, que vieram desses processos, o pessoal do Nordeste vai falar assim, depende. Então ele começa mais agudo, ele faz o contrário do que eu fiz, ele começa mais agudo, desce, depois sobe um pouquinho. Depende, 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 tá? E aí, de novo, aquela Uhum. mudança que a gente já falou do som de D antes da vogal I. Depende, depende, tá? Então, são dois mapas possíveis de serem feitos. Uhum. Cada região, cada pessoa, né? Cada subcultura, assim, digamos, né? Várias culturas dentro da nossa cultura vai ter características de entonação que daí a gente ouve e a gente tenta pegar, tá? Sim, sim. Quero aproveitar Joia? aqui então o momento para mandar um abraço para duas pessoas aí que estão no chat. O Tuzinho, Arthur Medeiros, meu primo, obrigado, meu querido, e a Mayra, que é uma grande amiga da minha mãe, que virou parte da minha família também. Inclusive, ela usou um exemplo muito clássico do nosso sotaque aqui, florianopolitano. Óbvio, tás tolo, tás? Esse guri vai longe. Engraçado. Exatamente. Vou usar aqui o exemplo para nos trazer. Bora para outra pergunta, então? Pode dar ali. Beleza. Já vou mandar então um salve para o Bruno Fraga, que é outra pessoa que é um grande amigo pessoal meu, uma pessoa que eu carrego no peito de verdade e que, né, para continuar e terminar
a nossa pergunta, né? Ele falou como perder o sotaque, que é uma coisa que a gente já debateu aqui, né? E ele especificou um pouco, né? Que seria a prosódia do R e do X, muito acentuados em alguns tipos de sotaques, né? E mandou um abraço aí pra gente. Valeu, Bruno. Tamo junto, meu querido. Alô. Travou, meu querido? Tamo aí. Aí. Parece que tá sendo periódico essa trava, né? Ele dá, sei lá, uns 30 segundos, ele dá uma relaxada e volta. Parece que tá sendo periódico, Tá né? auxiliando bastante pra ti, né? Não sei, não tô entendendo. Aqui pra mim trava o teu. Então é algo no percurso, né? Acho que é a transferência de dados, pode ser. Ah, Pode ser, pode ser. uma das coisas que, pensando na pergunta agora, né, do Bruno, uma das Isso. coisas que se faz em fonética e fonologia é sons são diferentes de letras. Então, tu pode ter uma palavra, por exemplo, um S com som de Z, que é o caso de casa, ou caso, que nem eu falei. Tu pode ter um X com som de né? Ou tu pode ter um X, por exemplo, táxi, um som de KS. Opa, Rubens, travou um pouquinho. Então a gente sempre desassocia som de letra. Por isso que a fonética trabalha com símbolos sonoros, tá? Cada símbolo representa um som. Quando ele fala som de X, eu penso em dois tipos de sons que a gente tem no português, que é o mesmo som do CH, né? E aí é o que Certo. alguns vão dizer que o carioca coloca um X na fala, tá? Pode ser isso. E eu acredito que seja a pergunta dele, né? O caso do X. E o outro tipo de som é o KS, né? Táxi, que a gente associa, né? Pensando então, que eu acredito que seja a pergunta dele, som de X, ele quer saber se a gente consegue tirar isso, reduzir. Eu acredito que, por exemplo, né, uma pessoa que tem o sotaque que puxa muito R, né? Porque, porta. Então, suponhamos que a gente tem que fazer um personagem que, no caso, não tem esse tipo de prosódia, não tem esse tipo de sotaque. Como que essa pessoa faria para tentar tirar o máximo possível disso? Tá? Eu penso que seja isso que ele estava querendo dizer na hora de nos fazer a pergunta. Isso. Esse som né? Esse som de R retroflexo, né? Porta, que no inglês é basicamente o único som de R que eles têm. Então, por isso que eles vão falar obrigado, né? Tudo onde tiver R, eles vão botar Uhum. esse R. Tem um lugar... Opa! Vitor Hugo tá voltando. Calma aí, gente. Alô, alô? Não sei Aí, porque eu voltou. caí, entendi, mas É, estamos de volta, estamos de pois. volta. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Ah, deixa eu só lembrar o que eu tava falando, que a hora que tu sumiu aqui já me apagou a memória. Tá falando sobre Som o de som R. de R na prosódia do americano, né? Tá. Então, pensando, comparando português com inglês, no inglês eles teriam um som de R. Vamos botar dessa forma por enquanto, não vamos nos aprofundar nisso. No português do Brasil, a gente tem pelo menos cinco, tá? Certo, certo. Esse R em específico, né, o retroflexo, ele vai acontecer na sílaba depois da vogal. Então é sempre assim, vai pensar que a sílaba é um quebra-cabeça dividido em três partes. A parte do meio, que a gente chama de núcleo da sílaba, é a vogal. Então vamos pegar a Certo. palavra porta. A primeira sílaba é por, tá? No meio dessa sílaba a gente tem a vogal O, joia? Então esse é o nosso núcleo. De um lado da sílaba a gente tem a letra P e do Certo. outro lado a gente tem a letra R, tá? Uhum. Se a gente tivesse um R antes, né? Antes da vogal, no lugar do P, a gente poderia ter
Outro tipo de som de R. Mais arranhado na garganta, como alguns dizem, tá? Ou, como algumas regiões do interior de Santa Catarina, ra, 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 ra. Agora, esse R, ra, 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 é mais comum quando estrangeiros falam o português brasileiro, tá? Por exemplo, um falante de Sim. inglês. Agora, quando esse R está depois da vogal, depois do núcleo, a gente diz que ele está na coda silábica, esse é o termo, aí sim ele pode ser esse tipo de R. Então, ficaria mais ou menos assim. Esse R poderia aparecer em palavras como corda, porta, Certo. porco, tá? Mas ele não apareceria em carroça, carroça, não, Sim. tá? E esse é um dos erros, né? Esse é um vamos dizer assim, uma das variações, né? Que quem quer imitar sotaque, por exemplo, de Minas Gerais, de Goiás ou do interior de São Paulo, faz. Coloca esse tipo de R, ra, 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 em tudo, né? Uhum. Rápido, vamos, rápido, tá? Ele Massa. acontece em pontos específicos, e é aí que o mapa nos ajuda. Então, esse R retroflexo, ele vai sempre acontecer depois da vogal, tá? Ele está no final da sílaba. Está sempre no final da sílaba. Quando tu tem o R formando uma sílaba, tem o R formando a sílaba, tu pode ter ele só como rarararará, se tiver no meio da palavra, né? O R fraco, ou tu pode ter as outras variações, ra, 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 e por aí vai, tá? Certo. Por exemplo, a gente não pode ter, no português brasileiro, um som de R forte na palavra prato. Sim, Consegue? faz sentido. Isso. Se a gente pega, tá? E isso aconteceu no filme Pantera Cor-de-Rosa, né? A dublagem do personagem, né? O Jacques Clouseau, o inspetor Jacques Clouseau, uma das características principais é só tem R forte. Então ele não veio da França, ele veio da França. Ou seja, eu coloquei um R forte no Ah, lugar sim. do R fraco. França, tá? E aí eu tenho a construção, por exemplo, de um francês, posso brincar com esse jogo. Deu uma travada, deu uma travada. Tá, tá. Só refazendo a minha frase ali no final. Quando eu consigo essa noção de que é só encaixar o som específico em tais lugares, eu consigo fazer esse jogo de quebra-cabeça com os sons. E aí eu monto França, França. Isso. Se eu Uhum. quiser botar, por exemplo, um G, né, g, 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 já seria Gansa, Ah, sim. tá? Massa. Da hora, velho. Isso tudo é tudo com base na fonética e na fonologia, tá? Ah, eu quis trazer esse conhecimento um pouco mais para o campo artístico, justamente porque tem falta, tá? Às vezes, em algumas situações bastante pontuais, a arte acaba fugindo da ciência, ou a ciência fugindo da arte, enfim, né? Não é o ponto. Mas uma pode ajudar a outra bastante, tá? Uma pode ajudar a outra Demais, bastante. demais. Tudo isso que eu tô falando, tudo isso que eu tô falando que eu peguei desde do Gago lá que eu fiz no início, né? Que eu falei que foi um dos personagens que me marcou e tudo mais, até os estudos de canto, de teatrais, de fonética, fonologia, dentro da fonoaudiologia, tudo isso resultou em um livro. Eu escrevi um livro no ano de 2019, se chama A Arte Secreta, e aí o secreta tem um ponto de interrogação, de imitar vozes. Por que secreta com ponto de interrogação? Porque não é algo tão secreto assim. É basicamente um estudo que a gente faz no mapa, né? E transforma aquilo. O estudo já é público, só não foi associado ao campo das artes, em especial ao campo dos sotaques, né? Pensando dentro do teatro, não foi associado para isso. Esse livro que eu escrevi é diretamente
para oferecer esse tipo de ferramenta, de mapeamentos, né? Tem vários mapas de vários sotaques dentro do livro, né? Tanto nacionais quanto internacionais, e todos com base nisso que a gente está falando aqui, de pegar um som, encaixar em lugar tal, tu tem um sotaque tal. Né? É claro que não é Massa. um som, né? São vários, tu pega ali, refaz o que dá para fazer, o que permite, né? Para não perder a compreensão, e aí tu tem um sotaque diferente. Tá tudo lá, já está disponível na internet, enfim, se botar ali a arte secreta de imitar vozes, no canal acha, né? Já tem ali, é tipo um guia gigantesco, Uhum. assim, tu vai aprendendo som por som, né? Primeiro tu Pô, aprende que todos os bacana. sons que a gente tem no português, e depois a gente começa a brincar com sons internacionais, e aí monta sotaques, tá? Muito massa. Não tenho o meu, já quero adquirir ele, inclusive. É importante, Show, show, né? show. Por enquanto não é tão disseminado assim, mas aos poucos vamos lá, tá? Não, vai, vai. Uma coisa importante é a gente separar sotaque. A gente vai separar de dialetos. Outra coisa Eita, eita, importante. eita, travou um pouquinho, travou um pouquinho. Então, a gente já separou sotaques e dialetos lá no começo, tá? Agora, outra coisa importante da gente separar é sotaques de problemas de fala. Então, Uhum. por exemplo, é muito comum se falar, fulano tem a língua presa, tá? Ah, sim. Língua presa não é um sotaque. Isso é claro para as pessoas. Língua presa no Nordeste, enfim, qualquer região, tá? Então, travou? Travou um pouquinho só. Tá, refazendo minha fala. Tu pode ter língua presa no Rio Grande do Sul, no Nordeste, em Floripa, em qualquer região. Em outros idiomas também, no espanhol, no inglês, tudo Uhum. mais. Então, tu pode ter isso, tá? Esse problema de língua presa. Qual que é o problema? Língua presa não é um termo científico. Língua Sim. presa, dentro da fonologia, pode ser pelo menos uns 4 problemas. Então, a que a pessoa se refere quando fala língua presa, tá? Na dublagem, tem o patolino e o frajola, né? Que eles falam chá, 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 né? O ar escapa para os lados, som de CH e tudo mais. Sim. Pessoas, né? É, muito massa. E por aí vai. Então é essa coisa que é diferente do CH, né? Que o CH o som sai pela frente e não para os lados, em direção às bochechas, né? Essa pequena. Alô? Pra mim travou bastante aqui. Ah, é. Tá? Ah, agora eu esqueci o que eu tava falando. Tinha falado do patolino e tudo mais. Tava falando pra mim sobre a diferença que é a pronúncia do CH quando se pronuncia pra frente quanto para as laterais. Foi aí que começou a travar pra mim. Isso. É bastante importante saber que, mesmo a gente falando português dentro do Brasil, a gente não conhece todos os sons do nosso idioma. Então, por exemplo, Certo. ou a gente conhece, mas não sabe fazer, né? Ou acontece aquela coisa de não conseguir falar dele. Opa, tá tranquilo aí? Deixa eu dar uma travada aqui, É, tá? travou um pouquinho. Ah,
Uhum. Então, dificilmente, né, voltando ali, dificilmente tu veria um manezinho colocando na fala dele, né, esse R retroflexo. Mas isso não significa que se tu chegar na rua pro manezinho e falar assim, fala assim, ó, porta, não significa que ele não vai conseguir fazer, né, ele vai te ouvir e falar, porta, Uhum. tá? Então tem uma diferença nesse sentido de conseguir colocar o som em uso. Agora, existem sons, por exemplo, o som do TH, do inglês ou do espanhol. No espanhol seria o C, o Z, né? Que a gente não tem no nosso idioma e aí a gente Uhum. patina um pouco para aprender. Mas a gente patina quando a gente não tem a noção de ponto de articulação e modo de articulação, né? Aonde que a minha língua tem que tocar e como que eu tenho que fazer esse som. Exemplo, eu posso ter o som de B, né? Vou pegar o som de P, para não complicar. Posso ter o som de P e o som de B, né? Os dois são feitos com fechando os lábios e dando uma pequena explosão. P, B, tá? Uma pequena explosão. O som de M também é Opa, nasal, Rubens, travou. tá? Voltou? Então, tá Voltou, me ouvindo? voltou. Tá. Comparando o som de Sim. B com o som de M, a gente não tem essa coisa nasal no B, tá? Ah, então, a gente poderia brincar, né? Qual que é a diferença entre B e M? Tentem fazer, vocês que estão assistindo, tentem fazer agora, tá? B, 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 me. Tentem fazer isso. E tentem perceber qual que é a diferença. Vou dar 2 segundos. Opa, travou um O pouco. estudo de sotaques, o estudo de sotaques pode ser usado também para o aprendizado de idiomas estrangeiros, tá? De outros idiomas, enfim, não só do sotaque, né? Que sotaques a gente tem no Brasil, mas tem em qualquer idioma, tá? Então, Uhum. respondendo a pergunta ali, né? A pergunta que eu mesmo criei. Qual seria a diferença de B para M, tá? A diferença está em como a corrente de ar sai do nosso corpo, por assim dizer, né? Para não dizer da nossa boca. Ela é bloqueada, ocluída, como se diz na ciência, né? E, portanto, o som de B é um som bilabial oclusivo. Esse é o nome que leva. Justamente porque o B tranca. E o P, a mesma coisa, tá? O som de Pera aí, M, Rubens, a galera tá falando que tu tá travando um pouquinho. Só espera um pouquinho. Tá todo mundo entendendo, gente? Galera aqui tá falando um pouco. sim, Nayara Assunção, exatamente. Puxando ali para um lado mais terapêutico, é muito importante no processo de alfabetização de crianças. É muito importante mesmo. Esse, inclusive, é um dos trabalhos que a fonoaudiologia realiza, né, com primeira, segunda infância, enfim, ah, por aí vai, tá? Até questões adultos, né? Pessoas que nascem com o lábio leporino, né? Ou que tem o céu da boca aberto, palato mole aberto. E aí alguns sons, por exemplo, B e M, ela não consegue fazer diferente. Então a pessoa vai falar B e sai M, né? Por isso que a gente diz que a pessoa é fanha, não é um termo científico, né? Mas a pessoa fala com sai no nariz. Fica desse jeito, justamente porque a comporta que separa a cavidade nasal da cavidade oral, ela, nesses casos, nasceu com uma deficiência.
né? Ela é aberta. Ela não completou o processo de formação durante a gestação, tá? E aí gera essa diferenciação na fala, tá? Voltando, aproveitando que parou de travar. Aí, boa. Isso. Eu estava falando do B, né? Do B e do M. O Isso. B faria esse trancamento, essa oclusão da corrente de ar. B, tá? O P, a mesma coisa. No M, o véu palatino, que é aquela parte lá atrás onde tem a úvula, que fica pendurado, se a gente abrir a boca, a gente consegue ver. No som de M, ele se abaixa e deixa o ar passar pelo nariz. Faça um experimento. Comece fazendo o som de M, tá? Pode fazer também, Vitor Hugo. Beleza. Começa fazendo o som de M sustentado e com os 2 polegares, tu vai tapar o nariz e vai tentar manter o som de M. Tá, tá. Vamos lá, eu acho que eu consigo. Vamos lá, vamos lá. Entendi, massa. Sim? Exato, exatamente. O que aconteceu? Me relata, né? O que tu sentiu quando tu fez isso? Eu senti que de fato não tinha onde sair o ar, então não tinha como vibrar as pregas a ponto de sair som. E senti muita, muita cócega do nariz, muita, muita. Muita cócega no nariz, tá. E tu percebe que a pressão começa a aumentar, Nossa, muito, 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 né? muito. Parece que a boca quer abrir, tá? O que a gente fez aqui a gente pegou a comporta lá de trás e trouxe para frente. Então a comporta virou isso aqui, né? O nariz. E aí a gente transformou o M no B, sem parar de pronunciar, né? Sim, Essa foi a jogada, tá? que Ah, bacana. então isso é importante, né, de se entender. Isso é ensinado para os comunicadores profissionais não artísticos, né, que não utilizam isso para fazer arte no sentido criação artística, pensando assim, repórteres, né, jornalistas, tudo mais, eles são, algumas pessoas dizem que são artistas, mas o que eu quero dizer aqui é meio artístico, teatral, dublagem, coisas que são um pouco mais caricatas, né? Ou que Certo. trabalham pelo menos com a criação de personagens, criação de novos comportamentos, né? O repórter, ele é ele mesmo, basicamente. Ou transparece a imagem de uma pessoa do cotidiano, né? Ah, eles são treinados justamente para isso, né? Para pronunciar da forma correta, o ponto X tem que tocar em tal lugar, o ponto Y tem que tocar em tal lugar, e eles vão fazendo esse treino. Um dos treinos usados para diminuição do sotaque é isso, né? Uhum. Ensinar novos sons. Então, por exemplo, uma pessoa que fala porta e passou a vida inteira porta, porta, corda, tal, tal, falando assim porque no lugar que ela nasceu isso era comum. Quando ela vai, ah, sei lá, ela vai ser o âncora do Jornal Nacional, né? Uhum. E lá eles falam, não, a gente isso não pode, ou a gente não quer, né? Não combina com a estética que a gente busca. Hã? Fechou a live? Fechou? É. Que loucura. Será que existe um tempo máximo de live? É isso? O João me falou que quando dá 1 hora fecha. Não sei se a gente bateu Ah, uma é tipo hora, uma coisa meio Zoom, assim. Isso quer dizer que já né? é 9 horas e eu tô falando pra caramba. Saquei. Tá. É, minha mãe falou Ah, aqui, acho que deu 1 hora de live. É isso aí. tá, pode crer. Inclusive, Não, mas tudo beijo, bem. mãe. Depois eu consigo fazer o download, eu disponibilizo a live completa, eu junto as duas partes e deixo ela Beleza, disponível lá no beleza. meu canal. Da hora. Eu até me perdi no que eu tava falando, porque desligou do nada. Não, eu também me perdi aqui. Tá. Desses pontos, né? Esse mapa de toca ali, ponto X tem que tocar em tal lugar. E aí fui, por exemplo, do repórter. Ah, tá. E aí essa parte de ensinar um novo ponto de articulação, um novo som, né? Transformar o em ra, né? O r. Porta ou porta, né? Então esse é um processo que é feito. Alguns vão olhar dessa forma como diminuição de sotaque, né? Como é a pergunta.
ao meu ponto de ver, é criar uma nova estrutura de fala, né? Criar um novo mapa, né? Aplicar um novo mapa, tá? É muito comum que a pessoa aprenda isso e quando ela entra em cena, ou ela entra no jornal, pensando aí no personagem do repórter, ela mude a configuração mental, né? Mude o padrão de pensamento e coloque aquele sotaque treinado, tá? Sim. E quando ela sai desse personagem repórter, ela volta para o sotaque, digamos, comum, né? O natural, aquilo que seria o mais, que ela é mais treinada durante a vida, né? Ou sotaque raiz, pode pensar assim. Uma coisa que é bem interessante, aproveitando que você tomou água aqui para eu dar um gancho, pra galera que está começando no teatro, é muito indicado que perca a prosódia do tu, né? Que muitos personagens às vezes acaba gerando um pouco de ansiedade, um pouco de incômodo, e acaba não envolvendo o improviso, mas acaba indo para uma linha de raciocínio inconsciente, e acaba fazendo a prosódia do tu, que não é uma coisa que se vê muito nos roteiros, né? Se vê muito mais o você. E veio muito disso, né? De reconfigurar a nossa linha mental, nosso mapa mental. Sim. Aí vem a ideia de padronizar o vocabulário para o Brasil inteiro, seria, né? Porque tu tem que tornar a tua fala, o teu produto, que é o vídeo ou a atuação, né? Tu tem que tornar isso acessível a todo o teu público. É claro que aí entra questões de Exato. público-alvo, entre outras questões, né? Uhum. Denis Ok. Queiroz, eu queria fazer uma pergunta para o Vitor. Pode Pode fazer, meu fazer. querido. Pode fazer, fique à vontade. Inclusive, galera aí, todo mundo que tá na live pode fazer perguntas pra gente sem nenhum problema, beleza? As perguntas que estavam na outra live eu acho que caíram. Putz, Então, pior. se alguém não teve a sua pergunta respondida, ou Manda aí de novo ficou pra pensando em gente. tal coisa, pode ir escrevendo aí, tá? Pode ir refazer. Já vou aproveitar uma pergunta, então, que o J. Pavanus fez, né? Qual que é o seu sotaque favorito ou que você pensa ser o mais bonito? Peço para você me responder, Rubens, depois eu dou minha opinião, se for preciso. Eu, pessoal meu, diz, Isso. Qual que tu mais gosta? Sim. tá, eu, na verdade, eu não tenho um sotaque favorito, assim, né? O que eu Uhum. gosto em voz é justamente essa coisa de questionar o quão natural é a voz. Certo. Porque se eu tenho, numa região, por exemplo, Rio Grande do Sul, onde as pessoas falam barbaridade, mas assim, né? Falam com esse S, mas, e o R depois da vogal vira barbaridade, né? Se eu tenho um grupo gigantesco de pessoas que fala desse jeito, e aí eu vou pro, sei lá, vou pro Nordeste, né? Pego ali uma região Recife. Eu tenho pessoas que vão falar, em vez de falar cerveja ou cerveja, vão apagar o S. Cerveja, Uhum. né? Cerveja, nervoso, cadastro e por aí vai. Eu vejo que quando tem um padrão que se repete muito, é porque algo nos indica que nós somos cópias um do outro, tá? E óbvio, né? O Uhum. sotaque o manezinho, né? Quem convive com o manezinho e tudo mais, a gente começa a ter isso, né? Uma criança que nasce em Florianópolis, filho de pais manezinhos, provavelmente ela vai ter um sotaque manezinho, né? Uma Certo. cópia, foi feita uma cópia. Então, o que eu gosto em voz é justamente, né? E aí voz tanto em questões de sonoridades quanto questões de sotaque, já engloba tudo que é em relação à voz, é justamente coisas que me levam a questionar o quão natural é a nossa voz ou o quão culturalmente ou socialmente construída ela é, tá? Existe um pássaro chamado pássaro lira. Pássaro lira. É um pássaro da natureza que ele é, digamos assim, um especialista em voz da natureza. Então, Uhum. todos os sons que ele ouve, ele consegue imitar, tá? Então, Olha. conforme o ser humano foi entrando na natureza com a motosserra para derrubar a árvore, o fotógrafo de pássaros com a flash, né, ou o barulho da máquina para bater a foto e tudo mais, aquele pássaro foi pegando esse tipo de sons, que é o sistema de defesa dele, né? Ele faz sons de outros bichos
justamente para espantar os predadores, ah, conforme esses sons, motosserra, sons humanos foram entrando na natureza, ele aprendeu esses sons, né? Então, se um pássaro que tem um cérebro, uma laringe muito menor do que a nossa humana, consegue fazer tudo isso com a voz, eu Uhum. fico pensando, e eu gosto de questões que não levam a esse tipo, qual é o limite da voz humana? Boa. Então, por isso que eu não tenho assim um sotaque preferido, tá? A minha paixão em estudar voz é justamente tentar buscar limites. E até agora eu vou te dizer que eu não achei muito limite na voz, não, tá? E não sei se eu vou achar também. E até onde isso é bom e isso é ruim, eu também ainda não sei te dizer, tá? Certo, certo. Cara, eu gostei muito de uma coisa que tu disse, que é que tu, enfim, gosta muito quando a voz é bem construída. Isso é de fato uma coisa que eu gosto muito de ver em personagens, em ver nos meus personagens, né? Quando a gente percebe que tem um ator, por exemplo, que vem de um estado, de um lugar do Brasil e acaba fazendo sotaque de outro, com essa harmonia, né, sendo uma coisa muito incrível, muito humanizada, para mim fica muito bonito, independente de qual for. É, eu sigo na mesma raciocínio que tu, né? Eu acredito que não existe um que eu mais goste, um que eu acho mais bonito. De fato, é uma coisa que, para mim, faz mais sentido eu gostar mais, no caso de um sotaque que é muito bem feito, muito bem pronunciado e que, enfim, dá muita credibilidade pro personagem. Uhum. Ah, o Matezinho, valeu, meu querido. Lembrando que o ator, ele pode, no teatro tudo pode acontecer, né? Nossa, Então, sim, o ator, ele pode, inclusive, interpretar como Charlie Chaplin, um personagem sem fala, e mesmo assim dizer muito com certeza. mais do que muitos espetáculos com fala dizem. Ah, e ele também pode interpretar coisas surreais, né? Por exemplo, tu pode interpretar uma borboleta, uma aranha, Uhum. né? E aí, como que a aranha fala? Como que a borboleta fala? Tá? Eu vou ler a pergunta do Denis para ti, tá? Uhum. Vai diretamente para ti. Beleza. Ah, então vai lá. Denis Queiroz. No teatro, quando o seu personagem. Putz, Rubinho, se deu uma travadinha, deu uma travadinha. Tá me ouvindo bem? Agora? Pra mim travou um pouquinho, pode repetir, por favor. Agora vai, Tá. agora vai. Beleza. No teatro, pergunta do Denis, tá? No teatro, quando o seu personagem é regional e o sotaque é igual ou próximo do ator que vai interpretar, isso pode dificultar na criação do personagem por ser fácil, né? Digamos assim, o fácil no sentido de já tem algo do personagem que está pronto. Acredito que seja nesse sentido, né? Ah, não exigir tanto o sotaque diferente, podendo entrar na zona de conforto. Cara, essa pergunta é muito, muito boa mesmo. De fato, é uma coisa que eu gosto muito de falar, principalmente das construções dos meus personagens. E eu, para quem me conhece, para quem já viu alguns dos meus trabalhos, sabe o quanto eu gosto de me distanciar, de me aventurar e principalmente de me desconstruir. Independente se o personagem tivesse a mesma vida que eu mesmo assim conseguiria encontrar formas diferentes de construir ele, de distanciar tanto as coisas que ele já viveu, quanto as coisas que ele já sofreu, quanto as coisas que ele gosta das minhas. Suponhamos, né? Eu sou literalmente apaixonado por cachorro. E se o meu personagem for um personagem que ama cachorro, a paixão que eu sinto por cachorros vai ser totalmente diferente da paixão que o meu personagem sentiria. A mesma coisa da minha prosódia. Mesmo que a minha prosódia seja dessa forma, né? No caso, eu não tenho tanto sotaque. Talvez se eu fizesse um personagem manezinho, como é, né? Da nossa região, eu faria totalmente diferente. Talvez eu puxaria mais pro manezinho, um sotaque muito mais exagerado, talvez, né? Ou totalmente da mesma forma que eu penso que essa parte do sotaque em específico é uma coisa que eu sempre tento me variar. Então, depende muito da vida do personagem e da construção que eu faço. Não sei se fui claro, né? Mas para mim não faz muita diferença se for fácil ou não. Eu sempre gosto mesmo de trazer essa diferenciação, essa proposta que eu realmente faço para mim, esse desafio de sempre manter as coisas distantes e ser um desafio para, enfim, gostar muito do personagem, como é o caso de quase todos os que eu faço. Massa, massa.
Vamos ver aqui. Ah, eu vou acrescentar algo ali, tá? Que eu acho que vai nesse encontro do que o Denis fala. Em, em medicina, né, em ciências da saúde, a gente separa o ser humano em três esferas principais: a esfera biológica, a esfera psicológica e a esfera social. Isso no meio do teatro eu nunca vi, tá? Essa separação. Mas no meio da saúde isso é importante para a gente saber quais as origens de problemas, né? E para onde a gente pode encaminhar. Então, eu acho que no teatro, quando a gente pensa sotaque, também acaba remetendo, né? Ou acaba associando, facilitando o acesso de questões psicológicas e questões sociais relacionadas àquele sotaque, né? Porque o sotaque, ele é construído junto com a nossa personalidade humana, personalidade individual de cada um. Uhum. Então, quando tu acessa um sotaque muito próximo do teu, pelo menos essas experiências que eu tive durante o meu tempo de atuação, eu acabo ficando muito parecido comigo, entende? E Uhum. isso eu vi em alguns alunos também. Quando o sotaque se distancia bastante daquilo que é o teu, digamos assim, ou o que é a tua fala no dia a dia cotidiano, a impressão que eu tenho é de que o personagem tem um processo de construção mais interessante, assim, ó, porque aparentemente tu se distancia ao máximo da tua personalidade. Eu acho que é um momento X, quando o ator entende que ele precisa literalmente construir uma nova pessoa. Isso é o personagem, né? Uhum. O Stanislavski vai ter umas frases nesse caminho, né? Sim, sim. O ator invisível, acho que Yoshi Oida vai resumir bem isso. O ator precisa deixar a sua real pessoa invisível ao público. Essa é a frase do Yoshi Oida. Ou seja, ser outra pessoa totalmente, né? Exato. Então, acho que Opa, travou um pouquinho. Rubens? Alô? Estou aqui. Então, Opa, é opa. nesse sentido, Aí, beleza. tá me ouvindo? Isso. Aí, nesse sentido, eu acho que o sotaque ajuda Tô bastante, sim. né? Se distanciar da tua personalidade. Olha? Sim, sim. Eu concordo muito com o que tu disse, na verdade. Muito, muito. Mas, de fato, eu ainda acredito que não é só pelo fato do sotaque que muda muito nas nossas performances, que torna ele muito distante da gente, ou uma performance muito, muito boa, assim, né? Uhum. Parando pra pensar dessa forma. No sentido de que, Claro, claro. tipo, não seriam só personagens com uma estética totalmente diferente da minha que seriam bons, no caso, né? Uhum. Qualquer tipo de personagem, eu acredito que ele bem construído, bem criado, tem a performance espetacular, assim, né? Eu Sim. converso com muitos artistas, inclusive alunos da Actoro, que é a escola que, enfim, me trouxe todos esses tipos de ensinamento, que já fizeram diversos personagens diferentes, com prosódias diferentes, com sotaques diferentes, que se distanciaram muito, e outros que acabaram se aproximando muito, e, inclusive, ele mandou ali depois, ó, é, tá, a facilidade de interpretar o personagem, não no caso a dificuldade de fazer, né? Aham. Muita gente que me fala isso, que tipo, pá, o personagem é muito próximo de mim, é mais fácil de fazer ele. Mas eu acredito que tem sempre o mesmo peso, por mais que tenha uma construção diferente, talvez um pouco mais trabalhosa, a interpretação de uma construção, independente de qual tipo de área que a gente estiver falando, de uma construção muito diferente, de uma construção muito próxima, bem construída, elas têm o mesmo peso, ao meu ver, assim. Não sei se eu consegui me Uhum. fazer entender. Sim, sim. É uma das, né? Uma das Exato, esferas. exato. É claro que, assim, pensando em comédia, a gente vai pensar o sotaque de uma forma. Pensando em tragédia, a gente vai pensar em sotaque de outra forma, né? Uhum, Pensando em coisas mais realistas, a gente vai pensar no sotaque de uma forma, coisas surrealistas de outra, né? exato. Enfim, isso também muda bastante, né? Uhum. Temos mais perguntas aí contigo? Se alguém mais quiser fazer perguntas. Então, as que eu tinha separado, eu acabei terminando todas, né? Aham. Alguém mandou alguma coisa aqui? Hum.
Aonde? Live legal, deu saudade de vocês no grupo de teatro do Colégio de Janaína. Aplicação. Abraço, Janaína. Ah, Certo? Velho, eu acho que é isso então, né? Acho que falamos mais de uma hora. muito mais, Falando muito pra mais. caramba, tá? Nossa, sim. Pessoal, para quem quiser continuar acompanhando tanto o trabalho do Vitor Hugo quanto o meu, pode seguir no cartaz lá, tem o Os nossos endereço arrobas, né? da página, isso, os arrobas de cada um de nós, né? Aqui na live você já tem acesso, mas enfim, caso saia e queira encontrar depois, tá? Ah, já tem ali, segue o Vitor Hugo, me segue, ali o Vitor Hugo vai postando bastante coisa sobre o que ele está fazendo também, tá? Muita Ah, coisa. quem quiser acompanhar meu trabalho com voz, eu tenho um canal chamado Voice Lab, que é esse aqui que está no fundo. Ele é lá no É, YouTube. Eu tenho trazido coisas relacionadas à voz artística, né? Imitação, sotaques, canto, enfim, por aí em diante, tá? Aos poucos os temas vão se abrindo e a gente vai acrescentando mais também. Joia? Essa live, tá? Eu vou juntar ela, né? Porque ela passou de uma hora, ela dividiu em duas. Eu vou juntar ela, vou formatar e vou deixar disponível lá no meu canal também, tá? Para quem quiser reassistir. Eu queria saber o que foi dito no começo, eu entrei só na metade da live. Vai estar disponível completa a live lá no YouTube também, beleza? Canal exato. Voice Lab, tá? Se não achar, escreve meu nome, que daí aparece lá também, pelas tags. Uhum. Joia? Vitor Hugo, queria agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite, ter participado. Ah, tivemos aí, né, bastante tempo falando, né? Nossa, sim. Falamos bastante coisa legal também em relação a teatro, a sotaques. Espero ter ajudado, né, em relação a Nossa, demais. esse processo de construção, Muito, né, muito para quem mesmo. está vendo, para quem está, tanto para ti também. Uhum. Enfim, velho, agradeço, né, pela participação. Desejo muito sucesso aí. Agora faz série Submersos, é isso, né? É, Submersos está isso. disponível na Paramount Channel. Paramount Channel. Joia. Isso. Para quem quiser assistir, Vitor Hugo fez um personagem lá, ó, Ferrugem. Ele era mais gay, É, tinha cabelinho comprido, né? Não tinha barba na época ainda, não fez de barba, né? Só cabeludo. não, não. Na real, talvez eu tinha, não me consigo me lembrar, não consigo me lembrar. Joia. Tá passando na Paramount Channel agora, tá? Toda Para quem quiser segunda-feira, às buscar, 23h30, tem episódios novos. joia. É isso aí. Fechou? Pessoal, um abraço, tá? Quem quiser Posso só fazer um, continuar um último comentário? à vontade. Eu quero, primeiramente, agradecer, né, essa oportunidade maravilhosa de ter essa troca de conhecimentos, né, que é uma coisa que eu realmente me interesso muito, muito mesmo. Quero agradecer o João, que me concedeu a casa dele, porque lá em casa a internet não é muito boa. A dona Sueli, que é minha segunda mãe. A minha mãe, que está assistindo a live, eu acredito que desde o primeiro segundo que a gente abriu, ela está aí com a Mas, gente. Né? aliás, vai ter live com o João essa semana, hein? Para quem É quiser verdade, acompanhar. né? Esperem novidades, novidades. Ah, É o Gringo Star, que é o meu pai da arte, é um cara que me concedeu toda essa estrutura que eu tenho, esse lar que eu tenho dentro da arte, todo esse amor que eu tenho. Todas as oportunidades que eu tive foi graças a ele, né? E, enfim, não tenho muito mais palavras do que dizer. Muito obrigado. Valeu, meu querido. show. Eu que agradeço, velho. Pessoal, abraço, até mais e quem quiser reassistir, vai lá, segue a gente, acompanha lá no canal, acompanha o perfil do Vitor Hugo, acompanha o meu também. É isso aí, beleza? Abraço, até mais. Valeu, galera.